Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nesta aula da Escola Dominical, mais uma vez reunidos para estudar a Palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor querido, nós pedimos e clamamos a Ti. Sê conosco nesta manhã, derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria para ouvirmos a Tua voz, para compreendermos a Tua vontade através da Tua Palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos alegres pelo que o Senhor nos faz e nos ajuda a fazer, e nós estamos iniciando, Já começamos há 2 domingos, um novo trimestre. Estamos estudando sobre o tema Até os Confins da Terra, que é pregando o Evangelho a todas as nações até a volta de Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Missões Transculturais no Antigo Testamento. O nosso textuário encontra-se em Isaías, no capítulo 49, o versículo 6, que nos diz: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A nossa verdade prática nos diz que o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam a salvação das almas perdidas. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, os versículos 8, 9 e do 17 ao 22, e também no livro de Jonas, capítulo 1, os versículos 1 e 2. Vamos fazer essa leitura, os irmãos podem acompanhar aí na sua lição da Escola Bíblica Dominical ou na sua Bíblia Sagrada. Nos diz assim a palavra de Deus: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Irmãos, uma leitura específica, mas que vai servir de base para o entendimento da nossa lição. Então eu te convido a recebermos o nosso irmão evangelista Milton, vai ser o nosso professor, o enviado por Deus para nos ministrar a santa palavra do Senhor nessa escola bíblica dominical. Vamos receber o nosso irmão. Muito bom dia, paz do Senhor, amados irmãos. Estamos de volta para a nossa escola bíblica dominical. Domingo, manhã especial, gloriosa, que o Senhor nos possibilita, nos permite o dom da graça do Senhor, a vida. Estamos reunidos novamente. Amados, nós estamos no 4º trimestre. Vamos fazer aqui uma retrospectiva rápida para a gente não perder o foco, das nossas aulas. Nós estamos falando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A primeira lição, que foi domingo antepassado, nós falamos sobre a grande comissão, que é um enfoque etnocêntrico, que é a relação da grande comissão com as missões transculturais. Por isso fala etnocêntrico. Então nós começamos com essa
essa introdução, né, para o trimestre, que é a grande comissão, baseada em Mateus 28, que é muito conhecido, que é o ide imperativo de Jesus para pregarmos o evangelho a toda criatura. Esse ide, pastor Wagner, o escritor desta lição, ele estava comentando, e eu escutei o comentário dele quando apresentava o trimestre. Ele disse que essa comissão não é uma comissão dada para escolhermos ir ou não. É bem verdade que podemos ir ou não, mas a comissão que Jesus deu em Mateus 28 foi não mesmo foi uma autorização, não foi uma imposição, né? Ele comissionou e mandou, dando autoridade para que fôssemos evangelizar o mundo. Domingo passado, nós falamos um pouquinho sobre missão transculturais, né? E a origem dessa missão transcultural, que é realmente, a origem dela é de Deus. Nós baseamos essa missão transcultural no Gênesis capítulo 12, ali na missão de Abraão para sair da sua parentela, da sua nação, da sua terra, da sua cidade, e ir em direção a terras de outras culturas para levar a bênção de Deus, levar a palavra, né, o Deus de Abraão, para ser conhecido em outras nações. E nessa oportunidade, nesse domingo, nós estamos estudando missões transculturais no Antigo Testamento. E depois, com certeza, veremos no Novo Testamento, mas a gente pensa que missões é somente após Jesus. Não, desde o início, né? Após a queda do homem, Deus já tem um plano de restauração e logo chamando um povo para que esse povo fosse representante para as outras nações. Às vezes nós pensamos, né, povo de Deus é só os judeus, né? Mas não é assim, é um povo que Deus escolheu para alcançar os demais povos. Essa é a verdade. Então, não acha que Deus escolheu um povo e é só aquele povo. Não, nós fomos escolhidos, mas nós somos condicionados a servir a Deus pela fé, a obediência à sua palavra. E essa comissão que nós vimos na primeira lição, essa comissão ela é abrangente, ela também nos alcançou, que nós em Cristo Jesus, nós aceitamos a Cristo para ser servo, para ser um missionário, para multiplicar a salvação àqueles que não a conhecem. Então, nós já vimos aí, o irmão já fez toda a leitura do texto áureo, da verdade prática, também a leitura que está baseada em Reis, na passagem de Elias, e também Jonas, que esta é a missão transcultural. Nós vamos ver a questão de Elias saindo, né, da sua terra, dos termos de Israel, indo para próximo a Sidom, norte da Terra Santa, já estrangeiro, a casa daquela viúva, para levar a salvação, para levar Deus para aquele povo. E também, por que não lembrar de Jonas, né, saindo também da sua terra, indo para a capital da Síria, uma cidade sanguínea, pecadora, mas o Senhor tinha propósito em salvar aquele e também os povos nos dias de hoje. Nós vamos ver então esse elementos importantes, que é a nação de Israel, que é usado como missionário, né, no Antigo Testamento, e o amor de Deus manifesto à mulher estrangeira, que nós já falamos, e também a viúva de Sarepta, e também Elias encontrou também o chamado para ir a Nínive. A motivação que nos traz a estudar, irmãos, é a perspectiva global de salvação. Ela está presente em todo o Antigo Testamento. Essa perspectiva não é periférica, isto não tem perímetro, não é por ali em volta, mas ela é
intencional, abrangente, né? Mesmo no Antigo Testamento, como já estamos falando, Deus já intencionava salvar os povos, outros povos, não é? E esse propósito é compreendido a partir desta vocação de Israel para ser um povo que revelasse o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução, nós vamos nos basear no Antigo Testamento, que é a palavra-chave. Irmão, por favor, pega aí lápis para anotar o seu material, para a gente poder ter aqui esses 45 minutos de aproveitamento nas nossas aulas. O primeiro ponto fala justamente Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Primeiro, o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou, desde os tempos antigos, que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Você pode pensar, mas o testemunho de Jesus Cristo, 2, 3 mil anos atrás? Sim, desde o capítulo 3 e 15 de Gênesis, nós já vemos o plano de Deus que nos remete a Cristo. Então, durante todo o Velho Testamento, nós vimos a promessa do Messias, né? A promessa de um profeta. Moisés disse: olha, a este vocês vão dar ouvido. Vocês não estão me ouvindo, vocês não me obedecem, mas virá um profeta maior do que eu, e a este vocês ouvirão. E remetia-nos a Cristo. Então, o Velho Testamento já era missionário do povo de Deus e já falava do Cristo Redentor, do Messias, que viria para salvar. Gênesis, no capítulo 12, é muito interessante, o versículo 3 fica muito claro, e a abrangência desta chamada, né, desta missão, falando com Abraão, gente, olha o verso 3 do capítulo 2 de Gênesis, né? E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esse é o plano de Deus iniciado em Abraão. Mateus 24 e 14 também expressa basicamente as mesmas palavras. Quero só conferir. Mateus 24 e 14. É muito importante, essa lição é muito importante para nos resgatar a nossa disposição em evangelizar. Nós somos um povo que fomos chamados para evangelizar. 24 e 14, que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Esse é o grande propósito de Deus, irmãos que nos assistem nesta manhã, alunos assíduos da Escola Bíblica Dominical. E depois encontramos Mateus também 28 e 18, aliás, que é o id imperativo de Jesus, né? Então, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Então, esse meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. Então, claro, Deus chamou uma nação, não porque era exclusiva, que seriam só eles salvos, que seriam só eles contemplados com as bênçãos de Deus. Não, essa nação foi escolhida para levar a bênção às demais nações, que é justamente a nação de Israel, um povo missionário. Desta forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Gente, nós encontramos a passagem em Isaías. Isaías fala muito com relação ao que nós estamos falando. Isaías 42, né? Nós vamos encontrar Isaías 42, de 2 a 5. Olha só, quando nós encontramos aqui, irmãos, o título desse capítulo 42 fala o servo do Senhor. O servo do Senhor aqui está falando de Israel, o povo de Israel, o servo do Senhor, né, que foi chamado para alcançar as outras nações. Olha o versículo 5 ao versículo 7 que nós vamos ler
Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que há respiração, ou que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Olha aqui, irmão, a abrangência, né? Para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos do cárcere, os que fazem ou que jazem em trevas. Então, do capítulo 42 até 49, 50 de Isaías, nós vamos ver aqui a comissão, o chamamento do povo de Israel para irem às outras nações. Então, vemos agora o plano de Deus com a questão da missão transcultural. Gente, a falha de Israel, nós sabemos que Israel falhou, né? Israel acabou se contaminando com as regiões pagãs, com os povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas de Deus. Lamentavelmente, teve essa queda, né? E nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios de Israel, da sua desobediência, idolatria, pecados morais e a relativização da aliança com Deus. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, nós vamos só ler aqui exatamente em Ezequiel 22, de 1 a 5, para a gente poder ver a situação de Jerusalém. Se não fala a memória, justamente da Ezequiel 22, como é que estava Jerusalém, olha aqui, ó, as abominações de Jerusalém. Jerusalém acabou saindo, né, da direção de Deus, ela se desviou a certo momento, ela quebrou o seu conserto, o seu compromisso. Olha aqui, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, faze-lhes conhecer, pois todas as suas abominações. Está falando justamente de Jerusalém. Assim diz o Senhor Jeová, ai da cidade que derramar o sangue no meio dela, para que sejam o seu tempo, que faz ídolo contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramastes, fizestes culpada, e pelos teus ídolos que fabricastes, te contaminaste, e fizestes chegar aos teus dias, e viste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. Gente, olha que situação, não é, que Israel acabou caindo, porém, o que chamamos atenção aqui, não obstante essa falha, entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Lá no finalzinho da aula, nós vamos ver a bênção, a chamada condicional e a incondicional, né? Aqui, esse povo, eles foram guardados debaixo de uma bênção incondicional. Deus prometeu em abençoar e a bênção permaneceu sobre eles. É bem verdade que eles se reconheceram e eles voltaram-se para Deus e tomou direção ao propósito inicial de ser um povo representante de Deus na terra. E a contribuição de Israel para o mundo, gente? Aqui o comentarista fala com relação a que os judeus eles receberam e preservaram o Antigo Testamento, as escritas, os manuscritos, né? Os livros que foram, as leis que foram escritas, eles preservaram tudo isso, foi os judeus que fizeram isso, e eles também traduziram tudo isso no grego, que era a língua mais usada no período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de um dia os povos e as nações ouvirem a palavra
de Deus, e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Como é o plano de Deus? Como Deus é longânimo, como Deus é misericordioso. Então, gente, se você está pregando para alguém e esse alguém não tem recebido as suas palavras, não tem aceitado, continue. Enquanto ele tiver vida, é oportunidade para ele se restabelecer na fé, na sua convicção de salvação e ser alcançado pela salvação em Cristo. Então, esse povo aqui, olha, a contribuição deles foram grandes, mais que eles também pecaram, nós somos conhecedores disso, mas eles se levantaram em tempo oportuno para ainda sacudir o mundo, né? Nós vimos aí nos últimos séculos, né, os judeus, a mortandade, a perseguição deste povo, porém permanece, né? Volta agora no início do século passado, ser uma nação de Israel novamente, cumprindo-se as promessas de Deus na vida deste povo, e está aí o povo falando e segurando firme a palavra de Deus. João 4:42 diz assim o versículo, olha: e diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, gente, não é só por aquilo que a gente fala, né? É muito pelos exemplos, é muito por aquilo que Deus faz e confirma o nosso trabalho, não é? Olha aqui, que essa mulher a princípio foi apenas um encontro, mas logo estávamos já aqui, as pessoas falando que já não era mais por aquilo que a mulher falava, mas por aquilo que estava vendo Jesus realizar maravilhas, a forma que Jesus lidava, a forma que Jesus falava. Então esse é o resultado, né, da abrangência da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, concluindo aqui esse primeiro ponto, um povo escolhido para um propósito missionário. Havia um plano, houve a sua falha, mas também a retomada de Israel e a sua contribuição para que as palavras chegassem a nós nos dias de hoje. Deus revelou-se a Israel através de várias promessas incondicionais que nem o tempo, nem as circunstâncias mudam este plano, tá vendo? A sua realização pode ser interrompida e adiada, mas as promessas são permanentes devido ao caráter imutável da fidelidade moral de Deus. Então Deus, ele não muda nesse sentido. Deus, ele permanece com seu caráter e não muda. Deus e Israel estão unidos irrevogavelmente em uma relação de promessa. Deus é o Deus de Israel e Israel é o povo de Deus. Essa que é a expressão que nós vimos, né, em todo o Velho Testamento. Povo de Deus, Israel, e Deus, o Deus do povo de Israel. Então é aí um compromisso de promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos passar para o próximo passo, que é o segundo passo, aonde fala o amor de Deus para com as outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Nós temos um grande homem, escritor, até momentâneo aí dos últimos tempos, se não fala a memória, faleceu no início do século agora, até contemporâneo a nós, né? Que é Johannes Blau, um erudito em missologia, e ele escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões. Afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e todos os povos. Nós podemos perceber, como já falamos anteriormente, e ele se baseou muito nos capítulos 40 até capítulo 55 de Isaías, né?
na ida do profeta Elias também para Serepta, e também a ida do profeta do profeta Jonas, né, a Nínive. E também nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os remidos. Então, gente, hoje, logo no início, né, da era cristã, o Senhor chamou Paulo, o Senhor chamou a Pedro, gentias, judeus, e os comissionou, os enviou às nações gentílicas. Hoje, o povo de Deus é o novo Israel de Deus. Nós não temos realmente uma nacionalidade, né? Todos aqueles que creram em Cristo Jesus fazem parte do novo Israel de Deus, e é o novo plano de salvação, de missão, que é o plano do período da graça que nós estamos enfrentando. Então, povo de Israel, um povo missionário. Isaías 45, 6 a 22, nós vamos passar por essa passagem também, voltar em Isaías, aonde Johannes Blau, ele se baseou e fala, né, da chamada de Deus ao povo de Israel para ser testemunha. Isaías 45, nós não vamos ler tudo, mas pelo menos o versículo de número 6, que diz assim: para que saiba, desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse Deus sendo revelado aos judeus, sendo revelado ao povo de Israel, e disse: não há outro Deus. Olha só, gente, versículo 22, o que diz aqui, olha: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Se nós observarmos aqui todo esse capítulo 45, nós vamos ver aqui o chamamento de Israel para ir. Olha o versículo de número 20: congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, vós que escapastes das nações. Nada sabem e os que conduzem em procissão e as suas imagens de escultura. Então, todas aquelas nações idólatras, que eles voltassem, que eles viessem para o Deus verdadeiro, que é o Senhor. Versículo 21 diz: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo, Salvador, não há outro fora de mim. Esse é o Deus dos céus, Deus que criou os céus e a terra, se revelando ao mundo através de Israel. Capítulo 49 também, olha o versículo 6 do capítulo 49, gente, de Isaías. E disse mais: pouco é o que sejas o meu servo. É o versículo textual, né? Para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Então aqui está os olhos de Deus sobre os povos, partindo do povo de Israel, a levar a salvação, a levar Deus às terras gentílicas, às terras idólatras, às terras pagãs, e nós conhecemos a abrangência desse evangelho, o quanto tem crescido, o quanto tem trazido vidas
arrebatando-os das tradições, arrebatando-os do paganismo, da feitiçaria, da idolatria e trazendo para Cristo o Salvador. Aqui diz, portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Gente, ponto 2 aqui diz da viúva de Sarepta e o profeta Elias. Gente, vamos ver aqui a ação e também a sua reação e o resultado provinda da ação de Elias. Elias profetizou lá na sua terra, né, a mandado de Deus, que não choveria, e ele precisou sair de cena. E esse sair de cena, esse incômodo, né, que trouxe a Elias, Elias vai dirigido pelo Espírito Santo, ele vai dirigido para uma outra terra, uma terra estrangeira, né, que é justamente Sarepta, uma cidade da Fenícia, ao norte da Terra Santa, ao sul da Síria, de Sidom, e ele se alojou lá, indo para a casa de uma viúva muito pobre. Veja que as coisas parece que acontecem e parece que não vai dar certo, né? Parece que as coisas estão definhando, estão declinando, as coisas estão se dando mal, porém Deus tinha um plano de trabalhar na vida de Elias lá na terra, na nação desta mulher. Quando Elias chegou, ela estava preparando as últimas comidas, né, que tinha em casa, e convencida de que comeria, e logo depois, juntamente com seu filho, morreria porque não tinha o que comer. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, dizendo para que fizesse um bolo para ele primeiro, né? Então, ela foi abençoada pelo milagre da botija, isto é, a multiplicação da farinha e do azeite. Não bastava isso, em seguida o filho desta viúva, uma criança, adoeceu e morreu. E lá estava o profeta, lá estava o homem de Deus em meio a uma situação de calamidade. E o que aconteceu, gente? Nesse momento Elias fez uma coisa maravilhosa, né, que nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou aquele menino, o retornou à vida. E agora, a mãe do menino, o que ela diz? Qual foi o testemunho da mulher evangelizada? Qual foi o testemunho, como lá nós vimos, né, da mulher samaritana? Olha essa mulher agora. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis 17 e 24. Eu gosto muito de meditar nisso, irmão. Às vezes nós fazemos a obra de Deus, fazemos uma visita, visitamos, evangelizando, e parece que há uma barreira, parece não, há uma barreira, né? Quase que intransponente. Porém, essa palavra que você tem, a palavra que nós temos, que é a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o Evangelho, ele é poder de Deus e ele salva. Então, eu tenho parentes, tenho testemunho, como tenho certeza que você também tem, parentes, pessoas próximas da gente que eram incrédulas mesmo, né? E hoje é servo, serva de Deus, trabalhando, fazendo a obra de Deus com alegria, porque há uma transformação. A palavra de Deus converte, e o plano de Deus através de missões converter pessoas. Nós estamos falando, é verdade, de missões transculturais. Às vezes fala, Milton, mas eu não tenho esse alcance, eu não tenho condição de ir nessa missão, porém, nós podemos ir nessa missão cooperando, ajudando, contribuindo, mantendo o missionário que está lá, a exemplo de Matão, uma igreja missionária, não é? Temos lá missionários, até inclusive na Índia, lugares difíceis, pelo menos nos últimos 14, 15 anos, escutamos falar da missão, inclusive Matão tem contribuído. E lá está a igreja do Senhor, vidas, através do quê? Da sua ajuda financeira, ajuda econômica, através dos cultos que fazemos, através das campanhas que fazemos e através da sua e da minha oração. É muito forte isso, irmão, quando o missionário está lá e nós estamos acompanhando na oração. Não é? Então, o que me maravilha, o que me deixa feliz, são os resultados do trabalho quando fazemos de coração.
Esse homem jamais esperava que aconteceria isso, mas ele era um homem de avivamento, gente. Elias era ele foi um homem de avivamento. Nós encontramos no capítulo 18 ali, né, quando ele, praticamente sozinho, ele desafia os profetas de Baal, né, faz o seu altar, eles gritam a Baal até meio-dia, e ele para porque eles não ouviam, e ele entra, ora, e Deus se manifesta com poder, com fogo do céu. E o próprio rei diz: verdadeiramente, né? O Deus de Israel é o Deus de verdade, o Deus de Elias é o Deus de verdade. E foi desta forma que essa mulher admitiu, que essa mulher reconsiderou, dizendo: nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, e a missão de Jonas em Nínive? Nós sabemos, Nínive é capital da Assíria, uma terra sanguínea, uma cidade idólatra, terrível, porém Deus tinha misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão em ver as pessoas perdidas, não é? Então Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do livro de Jonas é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Vamos para o livro de Jonas? Vamos para Jonas, livro de Jonas, para a gente ler um pouquinho alguns versículos, e vai ser muito interessante para melhorar ainda, fixar melhor o nosso ensinamento. 1 e 2 de Jonas: levanta-te, vai para a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. A malícia, olha o capítulo 3, versículo 2, que diz: levanta-te, vai à cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. E 4 diz: disso, Senhor. Aqui é bem verdade que quando Deus operou, né, o próprio profeta, ele foi contrário. Por que o Senhor perdoou a cidade? Ele não estava entendendo muito bem. E aí Deus disse: você sentiu tristeza pela boboreira e não teve misericórdia da cidade? E Deus mostrando a Jonas que tinha um plano de salvar. Por isso que restaurou, por isso que perdoou o povo de Nínive, porque o rei daquela cidade convocou a população para um jejum, convocou a população para o arrependimento através da pregação de Jonas. E a pregação de Jonas foi muito resumida, foi uma síntese, né? Olha, levanta, há poucos dias que o juízo de Deus recairá sobre vocês. Essa que foi a pregação de Jonas. Olha aqui, ó. E começou o Jonas a entrar pela cidade, o caminho de um dia, e pregava ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Olha, gente, a pregação era de juízo iminente, que seria destruída a cidade. E nós observamos no versículo 5, diz que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantando-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação: louvado seja o nome do Senhor. Está vendo? E Deus, então, o versículo 9, quem sabe se salvará, se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira. E Deus viu as obras dele, como se converteram e do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não o fez. Tudo porque Jonas sai da sua terra. Nós conhecemos a história, pegou um rumo errado,
Deus trabalhou na vida de Jonas. Jonas entendeu que precisava ir. Não adiantava correr. Gente, não adianta a gente correr. A bênção de Deus é gloriosa sobre nossa vida. Façamos a obra de Deus, que a bênção por certo virá. A recompensa do Senhor virá nos capacitando, nos dotando de força, disposição, saúde, para levarmos a palavra de Deus. Então, essa palavra chegou a Nínive e o povo foi salvo por ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. O versículo 11 do capítulo 4, depois que Jonas, Senhor, fizeste isso, não destruiu os ninivitas, e o versículo 11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então, Jonas não entendeu muito bem. Deus precisou de trabalhar para entender que o plano, o propósito de Deus era salvar aquela cidade, se porventura eles obedecessem. E para finalizar, a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Aliança de Deus, gente. Com a queda do homem, nós conhecemos, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6, encontramos também, vamos ler esse versículo, Romanos 8 e 20, a queda, o distanciamento dos povos. 8 e 20 de Romanos. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou. Quem que o sujeitou? O pecado, Satanás. Então, a queda do homem. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a sua comunhão perdida. Precisamos ler esses versículos, irmão. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20, nós vamos ver aqui a restauração, a forma que Deus usou para restaurar a humanidade. 18 e 20 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glórias ao Senhor, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. A restauração da comunhão perdida foi restaurada por Cristo Jesus. Essa é a aliança que Deus tinha com o povo. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber dela legítima adoração. É isso que Deus pretende, é evidente, levar salvação para que o seu nome, para que eles seja adorado também. Há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Nesses últimos minutos que temos, nós vamos fazer então esse paralelo, essa observação da aliança incondicional com a aliança condicional. O que é então a aliança incondicional? É uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se a graça, por um juramento irrestrito, a conceder a sua própria iniciativa, que é a bênção para todos os que com ele compactua. Nós voltamos lá em Gênesis, no capítulo 12, que ele chamou Abraão, e ele fez promessas a Abraão. Essa promessa, ela não ficou restrita a Abraão, ao povo hebreu. Essa promessa, ela está válida até nos dias de hoje. Cada dia que alguém aceita Cristo pela fé, essa promessa está sendo alcançada, ela está sendo divulgada, difundida. Olha o que diz aqui, Gênesis 12, 1 a 4. E o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei.
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Harã para uma terra, evidentemente rumo ao Egito, terras distantes, terras longe de Deus, e Abraão saiu na obediência de que Deus o mostraria o lugar aonde ele foi habitando, evangelizando, a sua família crescendo, o povo crescendo a partir de Abraão, né? E aí nós vemos a aliança condicional. O que é uma aliança condicional? É uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo as condições pré-estabelecidas. Aqui já é condicionado. Ele promete conceder bênção espiritual ao indivíduo, desde que esse cumpra perfeitamente certas condições. É o nosso caso, graças a Deus, com relação à fé e a obediência aos nossos mandamentos, né? E aí, bem, executar punição precisas em caso de não cumprimento. Gente, Deuteronômio 28, eu gosto muito dessa passagem, e quando eu vi o versículo citado aqui, eu me lembrei, estava lendo ontem, nós vamos ler novamente. Olha o que diz a palavra aqui, gente. Olha, as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. Olha, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Essa é uma bênção condicional, gente. É uma aliança condicional. Se vocês permanecerem, se vocês darem atenção à palavra, né? Olha, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás da tua cidade, bendito serás do campo, bendito o fruto do seu ventre. E aí vem as promessas de Deus. Bendito serás ao entrar, bendito será ao sair. O Senhor faz promessa, e quando nós cumprimos, isso é condicional. Se nós cumprimos, receberemos bênção, seremos alcançados pela proteção, pela graça, pela misericórdia, e por fim, na obediência e a fé, seremos salvos por Jesus Cristo. Assim, por meio da sua aliança, Deus confirmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Para finalizar, Gálatas 4:4, do reino de Davi, Cristo veio, glórias ao Senhor. Gálatas 4:4, para nós finalizarmos a nossa escola desta manhã tão especial, tão gloriosa. Lembramos que nós somos chamados para esse ministério, para sermos missionários do Senhor. Gálatas 4:4 diz assim, 4:4 de Gálatas: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque sois filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que esta lição desta manhã nos restabelece, nos desperta para nós retomarmos o compromisso como missionários do Senhor. O textuário disse: mais pouco é o que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel, também de ti, ou também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidades da terra. Isaías 49:6. Que o Senhor nos abençoe, tenhamos um final de dia debaixo da proteção do Senhor. Amém, glórias a Deus. Meus irmãos,
Que lição maravilhosa, né? Que ensinos preciosos para a nossa vida nos foram ensinados nessa manhã. Antes de nós fazermos uma oração final, eu quero só fazer um convite para que você venha nos conhecer pessoalmente, visitar uma de nossas igrejas. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça, toda quinta-feira e também aos domingos. E nas nossas igrejas, em praticamente todos os bairros da nossa cidade, nós temos ali as nossas igrejas com cultos toda quarta, sexta, algumas no sábado e também aos domingos, em todas. Nos reunimos para cultuar a Deus, e em todas as igrejas do nosso campo nós temos escola bíblica dominical no domingo pela manhã. Tem sido dias abençoados, Deus tem falado aos nossos corações e com certeza o Senhor continuará a falar conosco. Lembrando, nós que somos alunos, estudiosos da palavra de Deus, nós podemos contribuir com a obra do Senhor, né? Os irmãos estão vendo aqui a chave Pix da nossa igreja, os números das contas da nossa igreja, e ali você pode enviar a sua oferta e também receber da bênção, da parte de Deus, bênçãos para a sua vida por estar contribuindo com a igreja, com a obra missionária. Então, feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento, clamando ao Senhor e o agradecendo por sua presença. Oramos, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por ter participado desta aula nessa manhã, por ter falado aos nossos corações. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Continua conosco, Senhor, falando aos nossos corações, abençoando, Senhor, as nossas vidas, ministrando aos nossos corações a Tua palavra. Senhor, somos Teus servos, Teus filhos, dependentes de Ti, Senhor, somos e aqui estamos. Precisamos do Senhor. Continua conosco. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.